Olá, eu sou o Daniel Bittenbender, sou engenheiro agrônomo da Ecocitos e hoje a gente vai falar nesse vídeo sobre a poda básica de formação de um pomar nessa fase de após implantação. Então nesse vídeo a gente vai ver a importância dessa poda, o que é essa poda, a importância dela, quais os cuidados necessários, a época de se fazer essa poda e as ferramentas utilizadas para que esse manejo seja feito corretamente. Esse momento de pós-implantação de um pomar, ele requer alguns cuidados bem interessantes, porque isso aqui é uma planta que vai ficar no campo ao longo aí de 20, às vezes até 30 anos ou mais em algumas situações. A condução inicial é extremamente importante para que a gente consiga ter uma estrutura de planta que seja de fácil manejo para o agricultor, né, e que não agrida tanto a própria estrutura da planta. Sempre lembrando que toda poda, todo manejo que a gente for fazer numa planta, isso aqui é um ser vivo, né, e estamos agredindo ele, então ele também sofre com essas agressões. E sobre isso sobre esses cuidados a gente também vai falando ao longo do vídeo. Mas a ideia dessa poda inicial, que ela pode ser até chamada de condução, ou às vezes até de formação, é nós darmos uma estrutura básica para essa planta, para que ela consiga atender as necessidades do produtor. Vamos pegar o exemplo dessa planta aqui, que a gente tem um galho que se destaca, né, apesar de ele estar bonito e vigoroso. Se a gente deixar nesse momento esse galho crescer, em pouco tempo o agricultor não consegue mais alcançar os frutos para a colheita. Então a colheita acaba se tornando mais penosa, mais dificultada. E nesse momento então que a planta está jovem e ainda não está produtiva, a gente consegue ajustar os ramos de uma forma adequada para que eles fiquem bem distribuídos nos quadrantes, né? Que tenha galhos para lá, que tenha galhos para cá, para todos os lados eu tenha galhos uniformemente distribuídos. Então essa poda tem essa função de ajustar essa condução inicial da planta pós-plantio, né? Justamente para permitir que essa copada cresça de uma forma bem uniforme para todos os lados. Dentro dessa poda de condução, uma coisa legal do produtor observar é tentar olhar ela de cima para baixo, né? Então se a gente for olhar de cima para baixo, para que lado vão os galhos, né? A ideia é a gente não ter os chamados galhos cruzados, né? Aquele galho, por exemplo, esse galho aqui, ele tá bem didático, né? Ele está crescendo no quadrante, vamos dizer assim, desse lado da planta, e ele está invadindo o quadrante contrário, onde esse galho deveria ter mais força, né? Então, se esse galho, eu deixo ele crescer, ele acaba ocupando aquele espaço, então ele compete por espaço com esse galho aqui. E com o tempo esse galho vai ter que também acabar sendo podado fora, então é mais fácil e menos danoso para a planta tirar ele agora jovem, né? Enquanto que essa planta nem produção economicamente viável ainda tem, do que esperar muito tempo para tirar esse galho, né? Então a ideia é deixar que a planta tenha galhos crescendo em todos os quadrantes. Então aí varia a gente chama esses galhos de pernadas, né? 3 pernadas, 4 pernadas, até 5 pernadas bem distribuídas ao longo da planta, a gente pode deixar tranquilamente, tá? E outro detalhe interessante de observar é nessa parte de baixo, aqui essas pernadas que a gente chama, né, que compõem essa copa, é interessante que elas não aconteçam no mesmo nível. Às vezes a gente compra a muda ou faz a poda de formação da copa inicialmente, planta a muda e corta ela e espera ela brotar. E às vezes todos os brotes acontecem no mesmo nível. E se eles forem deixados crescer nesse mesmo nível, quando essa planta tiver carga, ela vai provavelmente dobrar. E aí a pressão toda vai acontecer no mesmo ponto. Então a tendência dela quebrar é muito grande. Então por isso que é importante observar que elas não estão no mesmo nível. Elas estão um pouquinho abaixo dessa, essa outra está bem acima das outras. Então quando esses galhos estiverem com produção, eles vão fazer força, mas a força vai estar distribuída em pontos diferentes do tronco. Então ela tem menos chance de quebrar. Então isso é um detalhe bastante importante de ser observado nessa condução inicial dessas plantas. Lembrando que cada planta tem um hábito de crescimento, então essa poda também tem que respeitar um pouco esse hábito de crescimento dela, que é natural da planta. O que seria esse hábito de crescimento? Algumas variedades de citros têm um hábito de crescimento ereto, ela tende a crescer na vertical, principalmente a Poncã e a Murcote, que são variedades que têm esse hábito visivelmente na vertical. Em vista disso, outras plantas
elas têm um hábito de crescimento mais arredondado, elas tendem a crescer mais de uma forma globosa. E a ideia nesse pomar aqui de laranja, isso aqui são plantas de valência, nós fazermos uma poda de formação que a gente tenha galhos crescendo para os lados e que vão dar essa configuração globosa para essa copa. Então tem algumas coisas que a gente vai trabalhar aqui, mostrando na prática como que a gente poderia fazer esses cortes, né, os equipamentos que a gente vai usar, né, e o manejo da ferida que fica, né, que é uma coisa interessante a gente trabalhar essa ferida que fica para que ela também cicatrize. Quanto às ferramentas utilizadas para essa poda, vamos dizer assim, para esse manejo, como a planta é jovem, ela tem um tecido bastante mole ainda, muito dessa poda é feita com tesouras, né? Existem tesouras de vários tamanhos, de diferentes tipos, enfim, mas a tesoura é uma boa ferramenta para fazer essa poda inicial. Ramos maiores, né, que a tesoura às vezes não consegue cortar, e um serrotezinho de poda vem bem. Alguns aspectos da utilização dessas ferramentas são importantes lembrar. Como essa planta ela é um ser vivo, ela também tem reações à agressão que é feita. Eu sempre gosto de usar um exemplo quando se uma pessoa for submetida a uma cirurgia, e o médico pergunta, você quer que eu te opere com bisturi afiado ou cego? Né? Qual seria a resposta que a gente daria para o médico? Né? Então a planta seria a mesma lógica. Quanto mais afiado for a ferramenta, menos ela sofre, mais rápido o corte, mais fácil é a cicatrização. Porque quando o serrote, por exemplo, ele não está bem afiado, não está cortando bem, no lenho onde é feito o corte, ele é um corte que fica muito áspero, né? E aí isso dificulta a cicatrização e acumula umidade, acumula sujeira, então o processo é mais complicado de cicatrização. E a mesma coisa com a tesoura. Se a tesoura estiver com o fio não cortando bem, na hora que se faz força para cortar, ela amassa o galho, né? E em vez de fazer um corte liso, a gente tem um amassado. E esse amassado aí também extravasa a seiva, estraga o lenho, então a cicatrização desse amassado também é bastante mais complicado para a planta resolver do que se for um corte liso com a tesoura. E um erro, né? Um manejo às vezes incorreto que se faz com a tesoura é na questão de poda. A tesoura ela tem uma parte de apoio embaixo e a parte de corte. Um detalhe quando a gente estiver usando a tesoura bem interessante de observar é a questão de que lado da planta vai ficar essa parte de apoio, por exemplo. O interessante é que essa parte fique do lado da parte do ramo que a gente vai cortar, por exemplo. Eu vou cortar fora esse ramo. Então a parte de apoio fica do lado desse ramo. Então eu vou ter um corte onde a parte machucada pelo apoio vai cair fora junto com a planta. Agora se eu faço o contrário, vamos dizer que essa parte aqui vai ficar na planta, e aí eu uso a tesoura contrária, né? A parte de apoio está amassando a parte que vai ficar na planta. Então quer dizer, essa parte machucada do amassado, além do corte, a planta vai ter que cicatrizar o amassado também. Tá? Então é um detalhezinho interessante que às vezes é só uma questão de como tu vai pegar a tesoura, mas prestar atenção que esse apoio fique sempre na parte que vai sair fora da planta. Tá? É um detalhe só para facilitar um pouco a vida dela também, porque ela vai ter que fechar essa ferida de alguma forma. E num galho pequeno até o amassado vai ser pequeno, mas quando a gente pega um galho, às vezes com 1,5 cm, 2 de diâmetro, a gente tem que fazer muita força, então o amassado ele acaba sendo bastante expressivo. Então é interessante, às vezes até descasca onde é que a gente corta. Então esse detalhezinho de botar o apoio sempre na parte do ramo que vai ser tirada da planta é uma dica bem interessante para facilitar o processo de cicatrização. Então, dando continuidade na questão da poda, né, dessa organização espacial desses ramos, olhando essa planta de cima aqui, a gente verifica alguns aspectos interessantes. Por exemplo, esse galho aqui ele se destaca. Se a gente olhar essa planta de longe, parece que ela, lá do tronco, ela vem como sendo um tronco único até aqui em cima, né? Então, esse ramo aqui, ele acabou, o que a gente chama de puxando uma dominância apical em relação aos outros. Ele acabou puxando todo o vigor para ele. Se eu não fizer nada com esse ramo, aqui em cima ele formou pernadas também, ó. Eu vou ter uma nova copa, aqui ó, bem certinho ainda, uma para cada lado, ó. Formou uma copa perfeita, né? Só que essa copa deveria estar lá embaixo, mas ele formou ela já a praticamente 1,30 m do solo. Então se eu deixo essa copa aqui, ela vai se abrir, mas ela vai me jogar uma produção muito alta, então fica difícil logo do produtor colher essa fruta. Então esse é um ramo que a gente, se a gente não cortar fora,
ele vai acabar sempre puxando essa dominância para ele, porque a seiva ela vai por onde é que eu tenho menos resistência. Se eu olhar de baixo aqui, ó, para a seiva subir nesse galho aqui, ela precisa já fazer uma volta. Para ir para aquele outro, ela tem que fazer mais uma volta para lá. Mas para subir para esse que está vindo reto, ela não precisa fazer volta nenhuma, ela vem retinha. Ela vem retinha até aqui em cima. Então, por uma questão de economia de energia, vamos dizer assim, a planta consegue puxar mais seiva para esse ramo aqui, porque ele não tem resistência, não tem curvas. Né? Então, esse é um ramo que a gente, pensando numa poda futura dessa planta adulta, é um ramo candidato para a gente tirar. Então, como é que a gente faria essa poda agora aqui? Se eu deixo esse ramo, ele compete com aquele que já está certo ali. Tá? Se eu simplesmente corto esse ramo grande aqui, eu continuo com o fluxo reto de seiva e a brotação que vai vir aqui, com certeza vai crescer reta de novo. Então a ideia, para fortalecer esse galho aqui que estaria na posição correta, eu preciso cortar esses dois aqui fora. Então eu vou usar a tesoura, com o apoio virado para cima, para a parte que vai sair. E corto ele fora. Então esse seria o aspecto da planta, sem a dominância apical desse ramo. E agora, toda essa força que viria para essa parte da planta aqui, vai ser distribuída entre os outros que ficaram. Então provavelmente esse vai crescer mais, esses outros vão crescer mais, sem essa competição. Então, às vezes é difícil fazer esse corte porque é uma pena perder uma parte da planta, mas pensando na condução futura, é um manejo que a gente precisa fazer, senão a gente vai ter uma planta ruim de manejar a poda depois quando ela for adulta. Tá? Então agora essa planta praticamente teria os galhos na posição correta, ainda poderia se fazer alguma limpeza por dentro aqui. Por exemplo, esse galho aqui, ele está crescendo por cima do outro, né? A gente poderia tirar ele fora também, né? Cortaria ele fora aqui. E aí os que ficaram estão bem estruturados, cada um para o seu lado, não tem nenhum crescendo um por cima do outro. Então essa planta aqui ficou agora com uma composição adequada para o manejo futuro que ela vai ter. Então anualmente é só fazer esse acompanhamento para ver se não tem nenhum galho que vai puxar a liderança aqui, para manter ela crescendo de uma forma mais arredondada. Quanto aos resíduos da poda, né? Nós dentro da agricultura orgânica não tiramos os galhos do pomar, então eles são fonte de carbono que foi produzido, foi retirado nutrientes dessa área, então eles são incorporados novamente na área. Pode ser largado junto à resteva no solo, alguns produtores passam a roçadeira por cima que ele apodrece mais rápido, né? Então toda essa carga, vamos dizer assim, patogênica que teria nesse galho, a partir do momento que ele é roçado ou incorporado na matéria, ela rapidamente também é degradada. Então não teríamos grandes problemas em deixar esse resíduo no pomar para que ele volte para o sistema na forma de adubo. Então, ou na entrelinha com uma roçada, ou mesmo deitado na linha, o próprio capim vai crescer por cima e vai absorver isso aqui de novo dentro do sistema. Outros manejos que são interessantes observar nessa fase inicial de condução e até na fase adulta, são as brotações que ocorrem na copa na parte mais inferior. Muitas vezes a planta nesse tronco abaixo da copada que a gente deixou, ele brota. São vários brotes que aparecem nessa parte mais inferior. Então esses brotes é interessante a gente tirar. Por que acontece? Essa área desse pomar aqui é uma área mais baixa, né? Então por isso que a copada já foi feita mais alta. Mas quanto mais baixo eu deixar essa copada se formar, dentro desse V dessa copada, sempre se acumula umidade, acumula resíduo orgânico, então é uma fonte a mais que eu posso ter de uma gomose se instalar, de eu ter algum problema de broca, enfim, alguma coisa. Então se recomenda que toda brotação que não seja parte dessa copa seja retirada, que vier abaixo dela. E outra coisa que também acontece, muitas vezes, o porta-enxerto rebrotar. Então o porta-enxerto é a espécie de citrus utilizada para a gente fazer a enxertia dessa variedade copa sobre ele. Então o porta-enxerto nos dá a raiz e a variedade copa nos dá a parte produtiva, né, que é o que a gente vai utilizar na parte aérea. Então às vezes esse porta-enxerto brota e ele também tem o poder de competir
muito grande com essa seiva. Então, se a gente deixa ele crescer, ele vai estar competindo. Além dele geralmente o porta-enxerto que é muito utilizado aqui é o trifoliata, ele é muito espinhento, tem espinhos muito grandes, né? Dá todo um problema de ferimento e de competição com a própria planta. Então, a gente recomenda retirar esse porta-enxerto também. E nesse corte também, um corte liso, sem machucar muito, porque esse porta-enxerto vai ser retirado muito próximo do solo. Então eu vou estar fazendo um ferimento muito próximo de uma área que tenha muitos micro-organismos que podem vir a causar algum problema de podridão também no colo da planta, onde é uma área bem complicada da gente trabalhar ou ter algum problema. Hoje a gente está aqui na propriedade do Aloysio Ervino Burg, no município de Bom Princípio, e a gente está trabalhando um pomar de Valência, né, um pomar jovem. E a gente vai mostrar também agora, o Aloysio vai mostrar como é que se faz o manejo dessas brotações inferiores que vêm e a própria retirada do cavalo, de algumas árvores que ele tem aqui, que essa rebrota está acontecendo. Falando da questão dos cuidados pós-corte, né, que é toda poda que se faz, todo manejo que a gente faz nessa parte aérea, na verdade gera um trauma para essa planta, né? E todo trauma gerado, ele seria legal a gente fazer um tratamento para esse trauma, assim como o ser humano também. Eu gosto de comparar muito os dois, né? Então, aqui foi gerado um trauma de corte, né? E esse trauma a gente tem usado muito na cooperativa, uma pasta, a gente chama ela de pasta biodinâmica. Então aqui dentro dessa garrafa PET, que é o que a gente tinha no momento aqui para fazer, aqui tem argila, que ela é retirada do horizonte B, né, uma argila sem matéria orgânica, sem contaminação por sementes. Dentro dessa argila, para fazer essa pasta aqui, eu usei argila, cinza, usei o fladen, que é um composto que a gente usa na biodinâmica, e também da homeopatia, a homeopatia de calêndula, né, que é um excelente cicatrizante. E como agente ligante, aqui pode ser usado a babosa, que também é um agente cicatrizante, ou a liga que tem do cactus, né, da palma. Vários cactos formam palmas, né, e tem vários nomes comuns. Esse cactus, quando ele é picado na água, ele gera uma gosma, e essa gosma ela gera um agente ligante muito interessante para a gente trabalhar esse preparado. Então eu fiz um volume pequeno, coloquei na garrafa e agitei, né, por pelo menos 20 minutos, né, mas a gente pode fazer isso num balde, num volume maior, quando for uma poda de um pomar. Mas aqui a ideia era só mostrar a questão do curativo que se faz, né, e das propriedades terapêuticas também da argila, inclusive na própria medicina humana também. Então, sobre a aplicação, a gente vai usar aqui essa argila que a gente fez nessa garrafa, só para num volume pequeno, só para mostrar essa aplicação. A gente vai fazer com o próprio dedo mesmo aqui para demonstrar, mas isso num pomar maior, num corte maior, é feito num balde, com uma trincha ou um pincel, alguma coisa que a gente possa cobrir completamente o ferimento. Então, o aspecto que ela fica é um aspecto bem cremoso. Deixa eu tirar aqui um pouquinho, na tampa dá para mostrar aqui, ó. Ela fica, parece até gostoso de mexer nela, tá? Então esse aqui vai ser o nosso agente cicatrizante que a gente vai usar dentro do corte. Então a aplicação ela é muito simples, né? A gente vai estar colocando, fechando o corte, né? Como a gente enxerga aqui o corte, né? Simplesmente tapando ele com a pasta. Então aqui a gente tem todos os efeitos cicatrizantes aqui da biodinâmica, da homeopatia e da própria argila. Então esse aqui seria o nosso tapa-ferida, vamos dizer assim. Se por acaso a gente cortar muitos galhos que pegue sol numa área exposta que naturalmente não pegava sol, a gente pode passar isso aqui também em toda essa área que pega sol, para exercer um efeito também de proteção contra queimaduras do sol. Outro detalhe interessante na questão da poda, né, quando a gente vai fazer uma intervenção na planta, é no que se refere às próprias doenças que podem estar na planta. Às vezes a gente tem uma planta que tem algum problema bacteriano, ou mesmo de vírus, enfim, a gente tem que prestar atenção na questão da sanidade do pomar. Então, quando a gente tem uma planta que a gente desconfia que não está interessante e a gente não sabe qual é o problema que tem, ou às vezes a gente sabe a doença que ela tem e ela necessita de uma poda e ela está dentro do pomar, o ideal seria a gente podar todas as outras plantas primeiro, né, e deixa ela por último.
por uma questão de contaminação, porque é por uma lógica. Se eu vou nessa planta e contamino o serrote, né, ela vai estar levando vírus, bactérias, fungos no serrote, e eu vou estar podando outras plantas. Então eu posso estar levando esse problema para outras plantas onde eu for podar com essa ferramenta. Na dúvida, a gente poderia ter também uma solução desinfetante. Ali nas agropecuárias existem várias soluções desinfetantes que a gente poderia ter dentro do pomar. Desconfia de uma planta ou a cada 5, 10 plantas, ou enfim, a cada planta, se for viável, a gente mergulha a ferramenta dentro para desinfetar e vai para a próxima planta. Essa seria, vamos dizer, uma coisa mais padronizada para evitar qualquer tipo de contaminação. Então é mais um trabalho, vamos dizer assim, mas é interessante porque imagine a gente contaminar uma planta adulta. O agricultor ficou 10, 15 anos cuidando daquela planta e de repente ele vai perder ela porque passou uma bactéria, algum problema que ocasionou a morte ou a perda daquela planta. Então, sobre a época de poda, uma coisa que a gente tem usado muito na cooperativa, apesar dessa poda poder ser feita em vários períodos durante o ano, né, às vezes quando o agricultor tem mais tempo, enfim, a gente tem observado muito a questão astronômica para fazer essa poda. Então a gente usa muito o calendário astronômico biodinâmico para fazer esse tipo de manejo, que é a poda sempre é agressiva, então a gente tenta, dentro da astronomia, escolher períodos onde a planta realmente tem uma agressão menor, né? De circulação de seiva, enfim, a biodinâmica trabalha muito esse conhecimento de como funcionam esses processos na planta. E a gente tem tido um bom resultado na cooperativa. Então o que a gente tem observado, por exemplo, se a gente pegar o dia de hoje que a gente está, mas o período da poda a gente sempre faz nessa faixa que a gente chama de faixa escura, que seria a lua descendente. Então hoje é terça-feira, dia 14, a gente está num período bom para fazer esse manejo. Então isso aqui, o que na prática significa isso? Quer dizer que a influência, vamos dizer, sobre a seiva, a planta está deslocando muita seiva nesse período para as raízes. Então se eu tirar a parte aérea, eu não estou tirando essa seiva da planta, então ela vai sofrer menos o trauma do corte, vai sangrar menos, como a gente diz na prática dentro da agricultura, né? Então esses períodos aqui, muitos agricultores estão focando toda a atenção da poda nesses períodos. E aí nos outros períodos que a gente chama de lua ascendente, né, eles fazem outros manejos, adubação, né, e roçadas, enfim, outros manejos são feitos em outros períodos. Mas a poda, ela tem sido muito trabalhada dentro desse período com resultados muito interessantes na questão de resposta do pomar para aquilo que se quer, ou brotação ou frutificação. Esse vídeo teve a intenção de mostrar essa condução inicial desses pomares jovens, que define muito do que eles vão ser quando forem adultos. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser contribuir com algum outro tema que a gente possa estar fazendo algum próximo vídeo, pode comentar embaixo no vídeo, que a gente vai tentar, dentro do possível, tentar esclarecer as dúvidas e contemplar os temas que foram sugeridos. Muito obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.